O brigadeiro Bueno, comandante da aeronáutica, informou que houve um choque entre duas aeronaves esta tarde. Uma delas era um avião da Gol, que fazia o voo 1907. A aeronave saiu de Manaus, deveria ter chegado ao aeroporto de Brasília às 18 horas e 12 minutos, o que não aconteceu. A Força Aérea Brasileira deslocou aeronaves para uma operação de busca na região da Serra do Cachimbo, no sul do Pará, no meio da floresta amazônica. Segundo o brigadeiro Bueno, havia 155 pessoas a bordo do avião da Gol. A aeronave menor que participou do choque fez um pouso de emergência no aeroporto da base aérea de Cachimbo, também no sul do Pará. A companhia aérea Gol confirma que uma de suas aeronaves desapareceu. Outras informações a qualquer momento em nossa programação, a cobertura completa no Jornal da Globo. No dia 29 de setembro de 2006, o voo Gol 1907, um Boeing 737 que seguia de Manaus para o Rio de Janeiro, desapareceu dos radares. O que ninguém sabia naquele momento era que ele havia colidido no ar com um jato executivo Legacy, resultando na queda do avião da Gol, na densa floresta amazônica. A tragédia tirou a vida de 154 pessoas, transformando-se em um dos maiores desastres aéreos da história do Brasil. As investigações mostraram que o acidente não foi um simples caso de erro de navegação. Uma série de falhas técnicas e humanas levou ao desastre. O transponder do jato Legacy, que evita colisões em pleno voo, estava desligado, o que impediu que os sistemas de alerta de ambos os aviões fossem acionados. Além disso, houve erros de comunicação entre os controladores de voo brasileiros e os pilotos americanos do Legacy. Logo após o acidente, a dor das famílias brasileiras se transformou em indignação. Os pilotos americanos Joseph Lepore e Jean Paladino, que estavam no controle do Legacy, conseguiram pousar seu avião danificado em uma base militar, ilesos. Para muitos no Brasil, a decisão de permitir que os pilotos deixassem o país antes do fim das investigações foi vista como uma afronta à justiça. Esse sentimento foi alimentado pela imprensa brasileira, que colocou o caso sob os holofotes. A tensão entre Brasil e Estados Unidos aumentou quando o governo brasileiro começou a pressionar pela responsabilização dos pilotos. As investigações concluíram que uma falha no transponder e a negligência dos pilotos em monitorar os instrumentos foram fatores críticos para o acidente. No entanto, o governo dos Estados Unidos não cooperou imediatamente com os esforços brasileiros de trazer os pilotos para responderem na justiça brasileira, gerando um clima de desconfiança e conflito diplomático. Enquanto o Brasil exigia uma investigação profunda e que os pilotos fossem julgados, os Estados Unidos enfrentavam uma difícil decisão. Legalmente, os pilotos estavam sujeitos à jurisdição brasileira, mas o governo norte-americano resistia a essa pressão, o que prolongou o impasse. Em 2008, os pilotos foram formalmente acusados de negligência pelo sistema judicial brasileiro, acusação que levaria a longos processos de extradição e negociações diplomáticas. Os pilotos foram julgados à revelia no Brasil e condenados a penas de prisão em regime aberto por homicídio culposo, mas nunca cumpriram suas sentenças. Os Estados Unidos não extraditaram Lepore e Paladino, e eles continuaram suas vidas no país. Esse desenrolar dos fatos gerou uma frustração enorme no Brasil, especialmente entre as famílias das vítimas, que viam a justiça sendo negada. Além da questão criminal, também houve uma batalha judicial longa e dolorosa pelas compensações financeiras. As famílias das vítimas moveram ações contra a Gol, a Embraer, fabricante do Legacy, e as seguradoras internacionais. Embora muitos acordos extrajudiciais tenham sido alcançados, várias famílias lutaram por anos para garantir indenizações justas. Essas disputas prolongaram o luto das famílias, que enfrentaram uma batalha não apenas emocional, mas também financeira. Durante todo o processo, a mídia brasileira desempenhou um papel fundamental. Jornais, programas de televisão e sites noticiaram o caso exaustivamente, alimentando a indignação popular, com a falta de respostas rápidas e com o que muitos consideravam um tratamento leniente com os pilotos americanos. A comparação com outros acidentes aéreos, onde houve rápida responsabilização, gerou ainda mais questionamentos sobre as relações de poder entre as nações. A pressão pública foi tanta que o governo brasileiro foi forçado a adotar uma postura mais rígida nas negociações com os Estados Unidos. No entanto, a complexidade do caso e as leis internacionais de aviação limitaram o alcance das ações diplomáticas. O caso também levantou questões sobre a segurança do espaço aéreo brasileiro, com a necessidade de melhorias nos sistemas de controle de voo e na coordenação entre diferentes países. Mais de uma década após o acidente, as feridas deixadas pelo voo Gol 1907 ainda estão presentes. Embora as disputas legais tenham resultado em algumas melhorias na segurança aérea no Brasil, muitas famílias ainda sentem que a justiça não foi plenamente alcançada. As condenações dos pilotos americanos nunca foram efetivamente cumpridas, e as discussões sobre a responsabilidade pelas falhas no sistema de controle aéreo continuam até hoje. Esse acidente não apenas expôs vulnerabilidades na aviação, mas também deixou um legado de frustrações e batalhas jurídicas. Para o Brasil, foi um momento de reflexão sobre como as relações internacionais podem impactar diretamente a busca por justiça, especialmente quando há vidas em jogo.
O voo Gol 1907 foi mais do que uma tragédia aérea, foi um evento que gerou um conflito diplomático, um teste para os sistemas judiciais e uma luta interminável para as famílias das vítimas. Anos depois, o caso continua a ser lembrado não apenas pela tragédia, mas pelas feridas políticas e jurídicas que ele abriu e que, para muitos, nunca foram realmente curadas.